Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis. Você já ouviu falar da importância de preparar o corpo para engravidar? Pensando em aumentar a fertilidade, aumentar as chances de a gestação ser saudável, de o bebê nascer saudável e também de ele se tornar um adulto saudável? Hoje eu vou te contar 5 dicas para preparar o seu corpo para engravidar. Antes de eu falar essas 5 dicas que eu prometi, eu quero falar primeiro sobre quando. Quando a gente deve começar a preparar o corpo para engravidar? Olha, no mínimo do mínimo, a gente deve tentar se organizar para estar com um corpo saudável pelo menos 3 meses antes de engravidar. Melhor ainda se forem 6 meses, melhor ainda se for 1 ano. E ainda melhor se o parceiro também melhorar hábitos juntos. O bebê, ele é formado 50% pai, 50% mãe. Então, a informação genética que está lá presente nos espermatozoides, que está lá presente no óvulo, vai ser impactada pelo estado nutricional desse pai e dessa mãe. Se os dois estiverem saudáveis, a gente aumenta e muito a chance de que haja uma boa fertilidade, de que o bebê se desenvolva desde as primeiras semanas, como é o esperado, né? Sem nenhum tipo de alteração. Aumentando a chance também de a gestação ser saudável, né, para esse bebê e também para essa mãe, com risco reduzido de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, ganho de peso excessivo durante a gestação. E esse preparo, a gente tem cada vez mais estudos mostrando que impacta também na saúde desse bebê lá na frente. Uma gestação saudável, né? Um bebê que se desenvolveu conforme o esperado, sem déficit de nutriente, com ganho de peso dentro do ideal, é um bebê com menos riscos de ser um adulto com obesidade, com diabetes e até mesmo estudos saindo associando algumas questões alimentares, né, nutricionais, com risco aumentado para autismo, para alterações neurológicas. Então a gente consegue prevenir e melhorar muita coisa preparando o corpo antes da gestação e continuando esse acompanhamento durante. A primeira forma de preparar o corpo para a gestação é mantendo um peso saudável. Pessoas, mulheres com obesidade, quando engravidam com obesidade, têm já maior risco desde o início de diabetes gestacional, de alteração de pressão, de pré-eclâmpsia, de terem bebês também com excesso de peso, com controle inadequado da glicemia e também sendo bebês com risco aumentado de obesidade, de pressão alta, de diabetes lá na vida adulta. Então tentar, se for o caso, né, perder peso antes da gravidez é com certeza válido. Agora, né, se for uma mulher que, poxa, já conseguiu perder um pouco de peso, mas não chegou lá no peso ideal, teoricamente, né, aquele IMC de até 24,9, isso não quer dizer que ela não possa engravidar, mas ela deveria ter um acompanhamento mais próximo ao longo da gestação, com o objetivo de ganhar menos peso durante a gestação. Quem engravida com IMC, com um peso saudável, né, que é o IMC, aquele cálculo de peso dividido pela altura ao quadrado, quem engravida com IMC saudável, né, de 18,5 até 24,9, pode ganhar peso, pode ganhar um pouquinho mais de peso, ali até de 11 até 16 quilos. Quando a mulher engravida com sobrepeso ou obesidade, a gente já tende a tentar controlar mais esse ganho de peso, fazendo com que o ganho de peso não ultrapasse muitas vezes 8, 9 quilos. É possível, tá? Desde que haja um acompanhamento com esse objetivo. A segunda dica é caprichar em comida de verdade. Temos inúmeros estudos mostrando que uma alimentação predominantemente industrializada se associa com queda de fertilidade. Então, nessa fase antes de engravidar, capricha em comida de verdade. Um bom volume de hortaliças, de saladas, né? Almoço e jantar, de preferência aquele meio prato, colorido, variado. Frutas, pelo menos 2, 3 porções ao dia. Fontes proteicas também são muito importantes nessa fase pré e especialmente após o início da gestação. Então capricha em proteínas naturais, ovo,
carnes, leite e derivados, se você não tem nenhum tipo de intolerância. Então, capricha em alimentação saudável, em comida de verdade, reduz bastante pacotinho, farinha refinada, açúcar, gordura do tipo trans, gordura do tipo saturada em excesso, que isso também tem uma forte relação com fertilidade e com uma gestação de sucesso. Terceiro ponto é reduzir poluentes ambientais. O que eu quero dizer com isso? Bom, temos estudos mostrando que a pessoa que se expõe excessivamente ao consumo de agrotóxicos, à poluição ambiental, a plástico, a alumínio, a chumbo, a metais pesados de um modo geral, tendem a ter redução na fertilidade também. Então, nesse período pré-gestação, já tenta ir melhorando aquilo que for possível. Por que eu falo que for possível? Porque a gente não pode eliminar todos os poluentes ambientais, é impossível, né? A gente acaba usando algum produto de limpeza em casa, algum creme, né? O hidratante corporal que tem alguma coisa. A gente vai pra rua, a gente tem contato com poluição. Mas aquilo que for possível você reduzir, tente reduzir. Por exemplo, substituindo o máximo possível de alimentos de sua versão tradicional por uma versão sem agrotóxicos, compensa demais. Tentar também reduzir o uso de plásticos em casa. Então, nunca aquecer, por exemplo, potinho de marmita, aquecer direto no micro-ondas. Pegar um copinho de plástico e jogar lá chazinho ou cafezinho para tomar. Pegar o feijão e congelar no potinho de sorvete. Evite, tente ir substituindo esse tipo de plástico por recipientes que não tenham transmissão de bisfenol A, que seriam vidro, porcelana, até um inox. Tenta ir substituindo aquilo que for possível de casa. No caso de panelas, tente priorizar panelas que também não tenham esse tipo de transmissão. Então, panela de inox, de aço inoxidável, esmaltada, ou até de teflon, desde que o teflon esteja bem íntegro. Quando o teflon começa a riscar, é hora de desprezar, porque acaba passando bastante chumbo para o alimento e a gente vai consumir esse resíduo. Panela de alumínio também não é interessante, porque a gente acaba tendo alumínio no nosso corpo. E com relação a cremes, hidratantes, maquiagem, é óbvio que eu não vou te dizer para não usar, mas aquilo que a gente conseguir, for comprar novo, por exemplo, vale dar uma pesquisadinha em versões mais naturais. Poxa, vou comprar um hidratante novo que eu tô precisando. Vê se você encontra uma opção numa pegada vegana, natural, pra gente reduzir um pouquinho o contato com algumas substâncias que são estranhas ao nosso corpo. A dica 4 é reduzir desde antes da gestação, reduzir ao máximo álcool e cafeína. São substâncias associadas com queda de fertilidade e com alterações no desenvolvimento do feto, do bebê. Então já tenta desde já deixar o álcool para aquela situação mais esporádica, uma comemoração e ainda assim muito pouquinho. E cafeína também é super importante reduzir bastante. De modo geral, a gente considera que é seguro nessa fase de tentante, essa fase pré-liberação para engravidar, de até 200 ml de café coado por dia. E ao engravidar, menos ainda. A segurança é de no máximo 100 ml ao dia. Ou seja, é importante reduzir café. Por último, nosso quinto ponto, e não menos importante, invista em suplementação individualizada. Essa é a fase em que a gente deve repor vitaminas e minerais que estejam deficientes. Então vale a pena, como eu disse, no mínimo 3, mas se possível até antes, 6 meses, 1 ano, fazer os teus exames, verificar como estão os teus níveis de ferritina, de vitamina D, de vitamina B12, de zinco, como está a tua saúde intestinal, funcionamento da tireoide e por aí vai, para a gente corrigir todas as deficiências nutricionais que você apresente, de preferência você e o seu marido também. Porque a gente a gente precisa de níveis ótimos de todas essas vitaminas que eu mencionei para que a gente tenha uma melhor fertilidade, uma gestação mais saudável e acaba que é muito mais difícil a gente corrigir esses déficits ao longo da gestação. Por exemplo, a anemia. Se a anemia surge logo no comecinho da gestação, é uma fase de demanda altíssima
fortíssima por ferro. Então, se a gente já engravida com um quadro de anemia, ao longo da gestação, para corrigir isso é muito mais difícil. Acaba que realmente a indicação vai ser ferro endovenoso, porque a suplementação por via oral não dá conta. Então, sempre que possível, a gente tenta melhorar tudo assim o máximo possível antes de engravidar. Já deixa hematócrito bonito, estoque de ferritina alto, vitamina D boa, tudo isso melhorando a fertilidade e fazendo com que você se torne uma gestante também com disposição, com saúde, com vitalidade, com cabelo bonito, com pele boa e o bebê se desenvolva no máximo do seu potencial. A dica extra é, se puder, tenha um nutricionista para chamar de seu. Essa é a fase mais importante para melhorar a alimentação, para fazer uma boa suplementação, que a gente pode ter assim na vida. O impacto é para a mulher, é para o bebê que vai se tornar um adulto, né? E tudo isso vai ser impactado desde essa fase pré-concepção e também toda a gestação. Tudo isso vai influenciar no desenvolvimento desse futuro adulto, né? Que a gente vai deixar aí para o mundo, tá certo? Gostou desse tema? Tem alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que a gente continua conversando, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.